Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre os temas mais quentes da desinformação. O tema de hoje é acesso a dados, pesquisa e eleições. Ah, tá, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo. As plataformas digitais hoje concentram boa parte do debate público, tanto dos candidatos como dos eleitores. A informação confiável é essencial nas escolhas eleitorais. Além do bom jornalismo, boas pesquisas para se entender o contexto da informação ou desinformação no contexto político são super importantes em momentos de eleições. Por isso, as plataformas digitais precisam dar acesso para os pesquisadores e jornalistas, bem como para os checadores de fatos. Eu não estou pesquisadora nesse momento, mas hoje me acompanham aqui nessa conversa só os feríssimos. Pesquisadora Nina Santos, nossa coordenadora geral, Liz Nóbrega e Matheus Soares, que são nossos repórteres e também pesquisadores da USP. Chega mais! A Meta anunciou o fim do CrowdTangle, uma ferramenta de análise de dados importante para dar acesso a informações do Facebook e Instagram. Com o fim dessa ferramenta, restam poucas possibilidades de investigações feitas nas plataformas digitais, já que o Twitter também encerrou a sua API gratuita. O que é API? Vamos explicar. E o que significa também CrowdTangle? Matheus, assume aí, por favor. Oi, Ana, oi, Nina, oi, Liz. Primeiro queria pedir desculpas porque está tendo obra no apartamento lá em cima, então acho que vocês vão ouvir algumas marretadas por aí. Mas é isso mesmo, Ana. O encerramento do CrowdTangle tem data marcada. De acordo com a Meta, a partir do dia 14 de agosto, os pesquisadores e jornalistas que têm acesso a essa ferramenta não vão conseguir mais acessá-la, né? Mas primeiro, o que é o CrowdTangle? O CrowdTangle é uma ferramenta de acesso a dados em que jornalistas e pesquisadores utilizam para acompanhar, para monitorar os fluxos dentro do Facebook e do Instagram. É por meio dela que esses usuários cadastrados vão conseguir acompanhar as discussões que estão sendo feitas, né, dentro dessas redes sociais, quais são os tópicos que estão ali quentes, inclusive as desinformações, os conteúdos desinformativos que circulam nessas plataformas, né? A Meta até lançou alternativas para o CrowdTangle, como a biblioteca de conteúdos e a API da biblioteca de conteúdos. Mas nós conversamos com alguns pesquisadores e eles nos afirmaram que essas alternativas da Meta possuem limitações. A primeira delas é o próprio acesso, né? Justamente porque o CrowdTangle ele é muito acessível, não é preciso utilizar, na verdade, não é preciso ter conhecimento de programação para utilizar essa ferramenta. Né? E as alternativas da Meta, justamente, é necessário sim algum conhecimento técnico para surfar, para entrar nessa base de dados e fazer análise. O segundo ponto é que usuários cadastrados no CrowdTangle não vão migrar automaticamente para essas alternativas da Meta. É preciso que os pesquisadores, né, e aqui é um ponto importante, os jornalistas não foram mencionados nas comunicações da Meta sobre o uso dessas alternativas, né? Então, os pesquisadores eles vão ter que pedir acesso a um consórcio interuniversitário baseado na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Um ponto que os pesquisadores levantam é justamente que esse consórcio ele é sediado num país do norte global, então fica o receio, né, se essa universidade vai conseguir compreender as nossas necessidades aqui de pesquisa do sul global e autorizar o acesso a essa base de dados. Fora que essa decisão da Meta vem no momento, às vésperas das eleições brasileiras e também das eleições em outros lugares do mundo. O receio também é que comece uma corrida contra o tempo para conseguir o acesso a essas plataformas antes que as eleições comecem, justamente porque precisa de tempo, né? Para olhar ali a chamada, submeter a inscrição, ter o aval da universidade, né? Fora que isso é mais um obstáculo para a gente ter pesquisa de qualidade, então tem um receio que a gente veja aí uma diminuição de pesquisas de qualidade que justamente mostram os problemas que estão acontecendo dentro dessas plataformas. Liz, conta para a gente sobre impactos no jornalismo, que eu acho que é uma área também que vai ser afetada, não é isso? Ah, com certeza, né? Oi, Ana, oi, Nina, Matheus, pessoal que está nos ouvindo e nos vendo também por aqui pelo YouTube. Com certeza, né? Se a gente tem impactos na pesquisa acadêmica, né? É importante também destacar que esse fechamento do CrowdTangle vem dentro de uma esteira de outros fechamentos de APIs,
como a do Twitter, que agora é X, ou então a própria TikTok também, que lança uma nova ferramenta disponível apenas para o norte global. Então, vem nessa esteira aí. E aí, se a gente tem um impacto para as pesquisas acadêmicas, a gente também tem um impacto muito significativo e talvez até ainda maior, digamos assim, no próprio jornalismo, porque essas pesquisas, essas novas ferramentas vão sendo lançadas para pesquisadores, né, como o Matheus bem explicou, em relação a fazer cadastros, enfim, universidades, mas não existe essa abertura para jornalistas. Então, os jornalistas que antes tinham ainda, né, digamos, uma frecha para observar aí o que acontece dentro das redes a partir do CrowdTangle, de uma forma específica para o Facebook e Instagram, agora eles não têm mais esses acessos. E vale destacar que alguns veículos jornalísticos foram responsáveis por grandes furos de mostrarem como redes, por exemplo, de exploração sexual infantil, de desinformação circulavam nas redes sociais. No ano passado eu fiz uma matéria, conversei com o Sérgio do Núcleo, com a Natália da Lupa, enfim, da agência Lupa, que faz checagem de fatos, para entender justamente qual a importância desses dados na produção jornalística deles, e a gente percebe que tem uma significância muito importante, justamente para descobrir histórias que não estão visíveis, né, para entender isso, também entender quais são os assuntos virais, as publicações que mais circulam, e poder, inclusive, fazer a checagem desse tipo de conteúdo. A gente alerta também, inclusive, que, por exemplo, mesmo hoje em dia, tem algumas legislações que já tratam da abertura de dados para pesquisadores, mas ainda não existe a previsão para jornalistas. A gente, claro, sempre cai na tecla num debate que é muito importante da gente entender quais são os jornalistas, o que é jornalismo, qual não, quem poderia ter acesso a esse tipo de conteúdo, mas me parece muito importante, principalmente agora em eleições, que a gente tenha espaços em que nós, jornalistas, tenhamos acesso a determinados dados que não estão disponíveis para a população, para a gente poder fazer denúncias e mostrar histórias aí que estão escondidas. Então, a gente vê com muita preocupação, né, toda a classe jornalística, esse fechamento do CrowdTangle, porque vai terminar impactando de uma forma significativa, Ana. É isso aí. Vou pedir para a Nina encerrar o nosso papo aqui gloriosamente. Nina, que publicou um artigo recente sobre esse assunto. O que tem a ver fechamento de CrowdTangle com eleições e com regulação, com a necessidade de regulação, Nina? Pois é, a questão central é que essas plataformas elas são completamente opacas, né? Então, isso que Liz estava falando agora, sobre os jornalistas terem acesso para poderem fazer denúncias, isso tem muito a ver com o fato de que hoje a gente tem um debate público que é largamente mediado por essas plataformas digitais e as regras que regem esse debate público são muito pouco visíveis. Então, as plataformas definem essas regras, publicizam o que elas querem publicizar, mas a gente não consegue ter uma visão do todo. E essas plataformas, como o acesso às APIs, o próprio CrowdTangle, eram a maneira como a gente conseguia, digamos assim, ter alguma visibilidade, nunca foi toda a visibilidade, todas essas ferramentas sempre foram limitadas, mas a gente, como pesquisador, né, sobretudo falando do lado de pesquisador, a gente conseguia ter acesso a uma quantidade de dados e conseguia, a partir desses dados, fazer inferência sobre o funcionamento dessas plataformas, que tipo de conteúdo estavam circulando, que tipo de atores estavam criando ali perturbações no ambiente informacional, enfim, uma série de processos que acontecem nesses lugares. Portanto, fechar, né, essas janelas para dentro dessa caixa preta, que são as plataformas digitais, é muito ruim e nos torna, enquanto sociedade global, muito mais vulneráveis às decisões e às regras que essas plataformas estão definindo sobre elas mesmas. Por isso que isso também aponta para a necessidade cada vez maior de que a gente tenha uma regulação que seja uma regulação pautada no interesse público, uma regulação construída com amplo debate na sociedade e que tenha princípios de interesse público na sua base. Então, aqui no Brasil, eu acho que mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa de ações do governo, né, em discussão com a sociedade, sobretudo a partir do legislativo, para que a gente consiga criar alguma forma de forçar que essas plataformas se abram para a sociedade. Afinal, grande parte da nossa vida social passa por elas. Portanto, eu acho que essa é uma discussão central. A gente está falando de acesso para pesquisadores, acesso para jornalistas, o que pode parecer uma coisa pequena, mas, na verdade, o que a gente está falando é o acesso da sociedade às regras que estão regendo, né, a circulação de discursos e de informação no nosso mundo atual. Então, eu acho que esse é um debate absolutamente central e espero
né? Acho que uma série de esforços estão sendo feitos, tanto no Brasil quanto na comunidade internacional, para pressionar essas plataformas para que elas criem novos mecanismos de transparência, para que a gente não fique nesse mundo da opacidade, nesse mundo da intransparência, justamente num ano em que o mundo vai viver aí 64 eleições. Então, precisamos, de fato, pressionar para que essa realidade mude, porque senão fica muito difícil acompanhar os fenômenos do nosso mundo atual. Será que vai dar tempo? Tomara que seja a tempo das eleições, né? Todas essas mudanças pretendidas por nós. Mas enquanto isso, se você quiser ficar super por dentro, tem matéria completa sobre acesso a dados, informação confiável e eleições lá no nosso site, matéria do Matheus Soares, no desinformante.com.br. E as últimas da desinformação você acompanha no nosso Twitter e também no Instagram, @desinformantebr. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau.